Fala galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um Rapidola. Sou o professor Newton Guerreiro de Física, estou aqui para a gente discutir sobre algumas coisas sobre a cinemática. Lembra que na primeira aula nós conversamos sobre os conceitos básicos dentro da cinemática, que seria a análise do nosso movimento. Bom, meus amigos, hoje eu trouxe para a gente uma discussão muito importante e que às vezes causa um pouquinho de dúvida na sua cabeça. Hoje nós vamos tirar essa dúvida da sua cabeça, que é a discussão sobre a velocidade instantânea e a velocidade média. Vamos ver qual é a diferença entre essas duas velocidades e como elas podem aparecer para a gente dentro de algumas questõezinhas aí, beleza? Bom, galera, primeiro ponto, o que seria a velocidade de um corpo? Cara, a velocidade de um corpo, ela é dada basicamente como sendo a rapidez do nosso movimento. Lembra que para o corpo estar em movimento, ele precisa sair de uma posição e chegar em outra posição em um dado intervalo de tempo. Ou seja, o movimento, além de ser um conceito relativo, ele também é um conceito temporal, que foi o que nós vimos na última aula. Então, vamos lá, dar um exemplo aqui. Vamos supor que dentro de uma linha, bem aqui, dentro de um plano tracejado, eu tenha um corpo que se movimente em cima desse plano. Os nossos movimentos, a priori, vão acontecer dentro dessas linhas que vão ter certos pontozinhos lá, que é chamado de eixo. Eu coloquei aqui pra gente o nosso eixo X para representar esse nosso primeiro momento, tranquilo? Então, olha lá, tem um corpo aqui que se desloca, que se movimenta com uma certa rapidez dentro desse meu ponto. Então, quer dizer que ele possui uma certa velocidade. E eu coloquei para a gente instantes diferentes. Coloquei aqui, por exemplo, no começo, ele com uma velocidade de 3 metros por segundo. E depois, em um outro instante, com uma velocidade de 4 metros por segundo. Meus amores, não se esqueçam que a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Logo, ela depende de módulo, direção e sentido. Agora, o módulo em si é o valor. Eu dei os valores aqui, 3 e 4, que seria o valor dessa minha velocidade. Aqui a direção seria a mesma direção do plano, paralelo ao plano. E no sentido que eu coloquei as minhas velocidades, elas estão apontando para o sentido positivo das posições. Significa dizer que quando o tempo vai passando, as posições que ela vai ocupando vão aumentando de valor. Então, vamos dizer o seguinte, ó, é esse meu eixo que tem uma unidade em metros. Esse meu corpo se movimenta no sentido positivo desse meu movimento. Percebe que inicialmente a posição que ele ocupa é a posição menos 4 metros nesse nosso eixo. Coloquei aqui pra gente, ó, que quando ele passa na posição menos 4, com velocidade de 3 metros por segundo, o tempo que eu estou colocando é zero, ou seja, o início do nosso movimento está começando aí. Aí o tempo vai passando até que ele chega na posição 8 metros, positivo. E aí o tempo que ele leva, ou o tempo que ele fica nessa posição, 6 segundos. É o tempo para esta minha posição. É importante ressaltar, bebês, que como a nossa trajetória, como o nosso espaço, como o nosso eixo de movimento, ele é dotado de pontos, existe um ponto interessante, que é o zero. O marco zero no nosso eixo, ele tem um nomezinho especial. Ele é chamado de origem das posições. Então, você olhou para o marco zero, você associa esse marco zero à origem das posições. Então, pode ser que num problema ele olhe para ti e fale, olha, o corpo parte da origem das posições. Significa dizer que a posição dele neste momento é o marco zero. Ou ele pode te dizer que um corpo parte para a origem das posições. Então, ele sai de uma posição qualquer, mas ele vai em direção à origem das posições e a sua posição final seria a origem das posições. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. Percebes o seguinte, que eu já dei a você duas velocidades. A velocidade nesse ponto de menos 4 e a velocidade nesse ponto de 8. Poxa, Newton, mas que velocidade foi essa que você me deu? Olha, a velocidade que eu te dei foi a velocidade neste ponto. Então, a velocidade neste ponto aqui, ó, 4 metros por segundo.
E a velocidade nesse primeiro ponto, na posição menos 4, seria 3 metros por segundo. Então a gente define o seguinte, que a velocidade instantânea do corpo seria a posição que ele ocupa em função do tempo. Ou seja, é a velocidade desse corpo em uma dada posição e em um dado intervalo de tempo. Ou seja, a posição neste instante, aqui nesta posição 3 metros por segundo, e a posição ou a velocidade neste instante, nessa posição 4 metros por segundo. Porém, a gente pode também calcular a velocidade média desse meu corpo. Como é que eu faria para calcular essa minha velocidade média? Bom, bebês, vamos ter um cuidadinho bem aí. Para eu calcular a velocidade média de um corpo, a velocidade desse corpo ela pode mudar com o passar do tempo. Por exemplo, imagina que eu sou um nadador e aí eu vou fazer 100 metros rasos lá na piscina. Aí eu começo no 12, eu vou cansando e aí a minha velocidade vai começando a diminuir. Depois eu na raça, no coração, começo a nadar mais rápido, minha velocidade aumenta. E aí eu chego, ou seja, eu saio de uma borda, vou até uma outra borda e volto, percorrendo os 100 metros. Porém, no decorrer, a minha velocidade vai mudando. Bom, aí a gente vai ter que ter alguns cuidadozinhos, que é o que nós vamos ver agora. Como é que eu posso calcular a minha velocidade nesse ponto? Como é que eu posso calcular a minha velocidade média? Bom, a minha velocidade média, ela vai ser dada agora por uma taxa de variação do espaço em função de uma taxa de variação do tempo. Ou seja, a velocidade média, ela não depende agora de pontos, de uma posição. A minha velocidade média, ela depende de posições. Depende de 2 pontos. Bebês, toda vez que na física você vê esse deltazinho bem aqui, esse delta significa variação. Então eu estou tendo uma variação no espaço e eu estou tendo uma variação no tempo. Então quer dizer que a minha variação ela vai ser representada por delta. Beleza, top. Mas essa minha variação ela também representa o seguinte, ó, toda variação na física seria uma posição, ou na verdade seria um ponto final menos um ponto inicial. Então se eu tenho uma variação da posição, então eu tenho uma posição final menos uma posição inicial. Se eu tenho uma variação de tempo, então eu vou ter um tempo final menos um tempo inicial. Agora a gente pode calcular, para esse exemplo aqui, a minha velocidade média. Newton, eu sei calcular a velocidade média. Eu estou olhando aqui, no início era 3, depois passou para 4, então a minha velocidade média é só eu pegar o 3, somar com 4 e dividir por 2, porque eu vou estar fazendo a média das velocidades. Não, calma, bebê, você não pode fazer isso daqui. Velocidade média não é a média das velocidades. Velocidade média, ela é a taxa de variação da posição em função da taxa de variação do tempo. Então vem comigo, vamos fazer essa velocidade média, vem aqui. Então, ó, velocidade média vai ser variação do espaço pela variação do tempo. Poxa, Newton, mas tu me mostraste que a variação é a posição final menos a inicial. Bom, então variação da posição, vamos lá. Qual foi a posição final do corpo? Ó, posição final, 8. Então vamos colocar bem aqui, ó, 8 menos a posição inicial. Bebê, cuidado, ó. A posição inicial dele foi menos 4. Esse sinal ele tem que vir, ó. Então vai ser menos 4 como sendo a posição inicial do corpo. Isso daí eu vou dividir pelo intervalo de tempo, pela variação de tempo. Então, bora lá? Variação de tempo, tempo final, 6 segundos. Bora colocar bem aqui, ó, menos tempo inicial, que é 0. Então, vamos colocar bem aqui, ó, certo? Bom, então vamos calcular aqui. 8 menos 4, isso vai dar 12. Menos com menos mais, eu vou ter que somar, e aí vai dar 12. Dividido por 6 menos 0, que dá o próprio 6. Então, 12 dividido para 6 vai dar 2 metros por segundo. Então, a minha velocidade média nessa situação seria 2 metros por segundo.
Bebê, só um ponto importantíssimo que você não pode esquecer. Quando a minha trajetória ela é uma trajetória retilínea, a nossa variação da posição ela vai coincidir com o deslocamento, que foi o que nós vimos na aula passada. Lembra que o deslocamento é a menor distância entre dois pontos. É quanto vale o meu segmento de reta. Lembra que a gente tinha que levar em consideração a posição final e a posição inicial do meu corpo e tracejar essa minha linha que passasse sobre esses dois pontos, na verdade, meu segmento de reta que passa sobre esses meus dois pontos, e aí me daria o meu deslocamento. Então, bebês, se eu estou fazendo uma variação da posição usando a posição final menos a posição inicial para uma trajetória retilínea, significa dizer que em trajetórias retilíneas, a nossa variação da posição ela vai coincidir com o nosso deslocamento. Pois é, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho, que quando sair um vídeo novo para você, ele logo vai dizer para você, endoidar para você explodir de conhecimento aqui. Espero você na próxima aula, que vamos discutir sobre velocidade relativa. Abraço!